Olá, tudo bem? Eu começo hoje uma série de comentários sobre pensadores brasileiros, tá? Intérpretes do país, e vou deixando lá alguns vídeos breves no meu canal do YouTube, prof.renato Martini. E hoje eu vou rapidamente comentar o livro, o texto, né? O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, que na verdade a gente considera um livro, mas na época em que ele foi lançado era um panfleto político, né? Uma obra de propaganda política, mas que com uma densidade teórica que permitiu a ela se constituir, segundo alguns, uma das primeiras obras sociológicas do Brasil. Uma interpretação sociológica na medida em que ele atrela a escravidão a muitas estruturas do país, não é? Então, o Joaquim Nabuco, para quem não conhece, um personagem intelectual importante, né, no período do Império, da transição do Império, né, do final do Império e início da República, filho do senador Nabuco de Araújo, em que ele também analisa a figura do próprio pai, da trajetória política, né, do Nabuco de Araújo. Isso se traduziu numa obra chamada Um Estadista no Império, que é um material vasto sobre os feitos do pai, né, sobre discursos, sobre discussão de leis, sobre artigos escritos nos jornais e etc. Mas o Joaquim Nabuco, ele, a princípio, apesar de ser filho dessa elite, né, política brasileira, de político brasileiro, de Pernambuco, ele vai ter toda uma trajetória, mas na vida de intelectual e tal. Mas em 1879 ele estreia na política, se candidatando a deputado pelo Partido Liberal e é eleito. Naquele momento da história, né, os mandatos eles eram mais curtos. E eleito em 1879, e ele mesmo reconhece em muitos escritos que ele foi muito ativo, né? Ele foi ativo, ele mesmo diz isso e muitos reconhecem, tratando, diz ele, o Nabuco, que subia todos os dias na tribuna e falava sobre todas as questões, etc. Mas ele não foi reeleito em 1881. E aí, com uma certa desilusão, ele vai deixar o país, migra para a Europa, especificamente para Londres, e lá, passando um tempo, ele começa então a elaborar esta obra, que seria uma obra em que uma espécie de acerto de contas com a causa abolicionista. Acerto de contas em que sentido? No sentido de dar uma fundamentação teórica, né? Muitos haviam de algumas décadas vinham lutando pelo processo de abolição da escravatura no Brasil, e esse processo é um processo que nós sabemos longo, né? O Brasil, o último país a abolir a escravidão, mas que tinha tido alguns momentos, como a Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 findou o tráfico de escravo, tinha acabado, proibido,
Depois de 1871 nós temos a lei do ventre livre. Então, alguns momentos de ebulição em que a coisa parecia se encaminhar para o final e que é acompanhado de momentos de marasmo, né? Então, após a aprovação da lei do ventre livre, praticamente nada aconteceu. Então, Nabucco, muito preocupado com essa situação, ele vai tentar analisar o que estava acontecendo nesse processo, o que faltava de adensamento teórico para tentar convencer a opinião pública a fazer um processo de abolição, e que aqui é importante dizer que para ele não deveria se restringir apenas a uma lei que acabasse com a escravidão e não trouxesse consigo uma série de reformas que ele considerava importante. Então, quando eu digo, na verdade, convencer a opinião pública, é bom lembrar e que aqui eu estou dizendo opinião pública, mas é muito lógico que aqui a relação que se dê é convencer a elite política, principalmente o, o imperador, da necessidade de fazer a transformação, né? A abolição completa da escravidão de forma estrutural, ou seja, mudando toda a estrutura, inclusive a estrutura fundiária. Bem, então, o Nabucco se coloca aqui, e ele mesmo menciona em algumas passagens, né, como um advogado da causa, a causa abolicionista, se colocando, se auto-intitulando esse advogado, até porque demonstra claramente que não havia como esperar dos próprios escravos, escravizados, né? A gente usa essa expressão hoje, mais politicamente correta, mas não teria como haver eu esperar dos escravizados que fizessem esse processo. Não teriam condições, capacidade organizativa, etc. É inimaginável essa situação, né? A resistência, nós sabemos que a resistência se dá muito mais naquele momento em fuga, né? E comunidades paralelas, como os quilombos, etc. Então ele se coloca e ele diz da necessidade de se criar um partido abolicionista. O que é isso? Não fundar um novo partido, nada disso, mas que fosse uma frente, uma grande frente ampla de todas as correntes políticas, dos liberais, conservadores e até dos incipientes republicanos, porque para o Nabucco a abolição da escravidão é um interesse nacional. Interessa todas as causas, interessa tanto aos liberais como aos conservadores, contra os republicanos. A grande tarefa do Nabucco aqui é mostrar que não existe com a manutenção, não existiria com a manutenção da escravidão nenhum ganhador. Por quê? Porque a escravidão ela coloniza, digamos assim, todas as estruturas da sociedade e ela é antítese do desenvolvimento em todas as esferas, econômica, social, etc. Então, Nabucco, no abolicionismo, ele tem todo um esforço de mostrar a triste situação de degradação, né, de várias esferas impedidas de desenvolverem-se em virtude do Estatuto da Escravidão, né? A economia,
Não é preciso dizer, é completamente um sistema completamente anticapitalista, que impede o desenvolvimento econômico. As cidades não se desenvolvem, não é um processo de urbanização, de desenvolvimento territorial. Você gera uma sociedade gelatinosa, sem a presença de cidadãos. E é muito interessante como o Nabucco coloca como a própria escravidão afeta, inclusive, centralmente, a esfera política. E que a política, naquele contexto em que é feita por uma elite, mas uma elite que vai decaindo, uma elite de proprietários que vai decaindo, porque a escravidão não é socialmente, economicamente benéfica, não gera um aumento de riquezas, de prosperidade. Então, os próprios proprietários são decadentes e você gera uma própria elite política decadente que vai buscar no Estado um Estado salvacionista, um Estado que seja um ente salvador. Ele diz que a política se restringe a uma luta por ordenados. É o asilo dos decadentes, segundo ele. Então, é a ideia do Estado-providência. Né? A política se transforma em um Estado que vai tendo que ser cada vez mais hiperatrofiado, aumentado, para justamente incorporar esses decadentes, através de cargos, etc. Uma característica que a gente pode até pensar, então é um aumento cada vez mais, né, de déficit, um estado deficitário grande, procurando incorporar esses decadentes. E isso até nos parece uma discussão, em relação ao Estado brasileiro, até uma discussão que tem bastante atualidade, né? Mas são esses e outros pontos que eu menciono aqui muito rapidamente, mostrando como a escravidão ela coloniza então todas as esferas, social, política, econômica, cultural, e ele vai mostrando isso em cada um dos capítulos. Mas o que é importante, além disso? A ideia do Nabucco é que era necessário, e ele é enfático nisso, né, acabar com a escravidão e com a sua obra. Ou seja, fica explícito, né, que o temor do Nabucco é que a escravidão fosse apenas abolida por uma mera lei. Não que a lei, uma lei que abolisse a escravidão, não fosse importante, crucial, motivo de comemoração, o que aconteceu no 13 de maio de 1888. Acontece que o Nabucco mostrava que se a escravidão não fosse acompanhada, a abolição da escravidão não fosse acompanhada também de uma série de reformas, ela perduraria como característica. Então era necessário acabar com a escravidão e com a sua obra. A escravidão permanecerá, dizia o Nabucco, por muito tempo como característica nacional. Inclusive, esse trecho da obra do Nabucco está musicado naquele CD do Caetano Veloso, Noites do Norte, né, que ele resgata essa, né, questão do Nabucco, né, essas frases contundentes, um trecho importante. Então, para o Nabucco era necessário não haver uma separação entre a causa da abolição. Por exemplo, ele é explícito em certa passagem
em pronunciamentos, isso eu estou tirando aqui do próprio prefácio dessa minha edição, dessa edição aqui que eu mostrei sobre abolicionismo, prefácio do Leonardo Dantas Silva, em que ele resgata uma colocação do Nabuco na campanha abolicionista no Recife, eleições de 1884, e em 5 de novembro, falando na praça de São José do Ribamar, ele diz que se for eleito, naquele contexto, né? Que é bom lembrar que ele tinha perdido a eleição de 79, de 81 ele saiu, voltou, né? Então se candidata de novo em 84. E ele diz: se eu for eleito, não separarei mais as duas questões, a da emancipação dos escravos e a democratização do solo. Uma é complemento da outra. Acabar com a escravidão não nos basta, é preciso destruir a obra da escravidão. Sei que falando assim serei acusado de ser um nivelador. Nivelador é aquele grupo, referência àquele grupo mais radical na época das revoluções inglesas, né? Propõe uma igualdade mais radical, mas não tenho medo de qualificativos. Sim, eu quisera nivelar a sociedade, mas para cima, fazendo-os chegar ao nível do artigo 179 da Constituição do Império, que nos declara todos iguais perante a lei. Então, essa proposição. Fica claro para o Nabuco que o processo de abolição ele deveria ser um processo jurídico, mas de reformas. Reforma do solo, reforma educacional, porque caso contrário, né, o que foi lamentável, o temor dele, esses ex-escravizados não seriam incorporados. Eles ficariam relegados à própria sorte. E a escravidão permaneceria como, né, mesmo que não houvesse juridicamente mais, mas as condições todas estavam dadas para aquela camada social. E o interessante, só um outro ponto, né, caminhando aqui para os finalmente, é claro que isso aqui poderia analisar capítulo a capítulo e muitas das questões, mas eu sempre, quando leio abolicionismo, né, e depois aqui vendo os comentários aqui no prefácio, outros comentadores, etc., né, sempre me pareceu o Nabuco antecipando certas teses do Gilberto Freire. E outras pessoas também concordam com isso. Porque o Nabuco é muito explícito em dizer que essa relação, ainda que a escravidão, né, seja um sistema muito opressor, etc., no Brasil ela não tinha ainda azedado completamente as relações entre brancos e negros, etc. Então, que se esse processo ele fosse bem feito, um processo que incorporasse esta camada de ex-escravos, nada impediria que houvesse uma possibilidade de ascensão, né? Nós não tínhamos, nunca foi feitas leis restritivas, leis racialistas, racistas, né, que impedissem a convivência entre brancos e negros. Então esse é um ponto fundamental, né? E essa visão de que nós somos um país miscigenado, né? E diz assim, a escravidão, diz o Nabuco no capítulo 3, o mandato da raça negra, ele diz o seguinte,
A escravidão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma do escravo contra o Senhor, falando coletivamente, nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos. Então, e aí ele vai mostrando, por esse motivo, o contato entre elas foi sempre isento de aspereza. Fora da escravidão, o homem de cor achou todas as avenidas abertas diante de si. Os debates das últimas legislaturas e o modo liberal pelo qual o Senado assentiu à elegibilidade dos libertos, isto é, o apagamento do último vestígio de desigualdade da condição anterior, mostram que a cor no Brasil não é, como nos Estados Unidos, um preconceito social contra cuja obstinação pouco pode o caráter, o talento, o mérito de quem incorre nele. Essa boa inteligência que vive os elementos de origem diferente da nossa nacionalidade é um interesse público da primeira ordem para nós. Eu sei que hoje, esse é até um trecho polêmico, muitos vão questionar, etc., porque parece que ele está afirmando que não tem racismo no Brasil, mas não é. Não tenho tempo para entrar nessa discussão, não me parece que seja bem isso, né? Mas ele só está dizendo que legalmente, juridicamente, a escravidão foi muito distinta do que foi nos Estados Unidos. Isso é fato, né? Nos Estados Unidos. Então, o que ele está dizendo é isso, né? O próprio Senado, ele assentiu a ele que os ex-escravos poderiam ser escravizados poderiam ser elegíveis, né? Então não houve essa restrição. No Brasil houve muito mais espaços de convivência, de amolecimento dessa hierarquia escravocrata, não é? Muitos vão dizer, talvez isso seja um racismo muito mais velado, pior, etc. Mas esse é um fato que talvez demandasse um longo vídeo, uma longa discussão. Mas essa é a ideia do Nabucco. Sem entrar nesse mérito, mas tocando nesse ponto, né? Que nós podíamos sim nos constituirmos numa nação, né, que incorporasse todas essas camadas e que esse racismo ficaria em segundo plano, uma vez da ascensão social, se fosse acompanhado de uma série de reformas. Então é essa a ideia, né? O Nabucco aqui faz uma fundamentação teórica, é por isso que o prefeciador, né, Leonardo Dantas aqui, até cito Evaldo Cabral de Melo, historiador importante, que considera a primeira obra sociológica, porque ao fazer uma radiografia da escravidão, e como a escravidão ela influenciou todas as esferas da sociedade, ele faz uma espécie de obra sociológica. Num manifesto político, ele é capaz de nos mostrar uma radiografia, né, um retrato da sociedade brasileira como um todo. Então, esta é a importância desta obra seminal do Joaquim Nabuco, e teríamos muitos outros pontos para aprofundar, mas apenas em caráter introdutório fica essa dica de leitura, de análise, e deixo lá no meu canal. Se alguém quiser interagir, perguntar mais coisas, podemos aprofundar essa discussão, mas é isso. Então, comentando aqui hoje a obra do Joaquim Nabuco, O Abolicionismo. Obrigado pela atenção e até a próxima.